fisicamente, ou seja, a camada física de uma rede MAN, uma rede metropolitana, pode ser uma fibra. Um anel de fibra interligando vários bairros, por exemplo. Porque o meio físico, aí é que está, essas redes, elas são caracterizadas pela abrangência. Mas a abrangência é possibilitada através de quê? Do tipo de meio físico. Tá certo? Você não vai, por exemplo, estender um cabo azul num bairro todo. Não vai poder fazer isso, porque o meio físico não é propício para isso. Assim como você não vai colocar, por exemplo, num bairro todo, uma rede sem fio. Então você vai procurar um meio físico, tá, que possa suportar esse tipo de coisa aqui. Não é isso, professor? Mas temos mais um tipo, não temos? Que são as WANs, que aí já muda mais a abrangência. Você pode observar aqui pela mãozinha que nós colocamos, a mãozona do cara segurando o mundo todo, que é o quê? Wide Area Network. Quer dizer, seria uma rede de área mundial, né? De área um pouco maior, de uma área um pouco mais abrangente, né? Que seriam as redes de longa distância. Volto a dizer, como a abrangência é maior, você vai colocar fibra ótica? Talvez não dê para estender uma fibra, até dá, né? Porque tem fibra pelo Oceano Atlântico por baixo lançado daqui para a Europa. Mas, normalmente isso acontece, o meio físico usado para isso são o quê? Os satélites. Os satélites de comunicação, que vão, o sinal vai lá em cima e desce lá no continente, do outro lado do mundo, e a comunicação continua para lá. O que acontece é o seguinte, que essa categoria de LAN, MAN e WAN, o que acontece é que, na verdade, acaba sendo um bolo só. Porque a LAN é no ambiente local. Aí sai do ambiente local, vamos supor que você está acessando a internet, lá dentro da sua LAN house. Está acessando uma rede local. Quando você sai de lá, você pega uma rede metropolitana do seu provedor. E o seu provedor, para lhe jogar lá no site que fica localizado na Dinamarca, vai pegar uma WAN, ou seja, vai seguir os roteadores, os elementos ativos dessa rede, vão conseguir conectar você através dos vários tipos de rede, desses que nós acabamos de mostrar aqui, de forma que você nem vai perceber. Para você vai estar na sua rede local do mesmo jeito. É isso, professor? Isso. Outro termo que nós vamos apresentar a vocês agora sobre rede de computadores é topologia de rede, né? Mas o que é topologia de rede? A topologia de rede, ela compreende a forma como os componentes, né, computadores, impressoras, hubs, switches, estão interligados entre si. Então, na verdade, nós temos os tipos de rede, LAN, MAN e WAN, que determinam geograficamente. E a topologia, ela determina como estão ligados, né, esses componentes. Nós temos aí, né, a topologia de rede, ela abrange 3 campos, o físico, o elétrico e o lógico, ok? A primeira topologia de rede que a gente vai ver é o de barramentos, né, Cláudio? Exatamente. Olha, esse negócio de físico, elétrico e lógico, na verdade o que vai interessar para nós é somente o lógico. Porque físico, esse negócio, vamos deixar para os engenheiros, os eletricistas lá, tá certo? Para nós, o que vai interessar é logicamente. Então, nós temos alguns tipos de topologia de rede. O primeiro deles, e mais antigo, vamos dizer assim, né, é o barramento. Que, na verdade, consiste em quê? Nós ligados a ou seja, computadores ligados a um barramento central, né, de forma sequencial, e que possuem um terminador numa ponta aqui e um terminador numa outra ponta. É como se fosse um cabão esticado e todos os computadores ligados nele. Agora, esse cabo não precisa estar assim, esticado assim não, tá? Você pode ter esse cabo dentro de um hub, simulado dentro de um hub, não tem problema nenhum, continua sendo barramento, porque é lógico, não é físico. Agora, qual é os problemas que existem nisso? Nós vamos ver no próximo slide, né? Vamos ver primeiro as vantagens, depois a gente vê os problemas. Então, vantagens. Simples e de fácil instalação, é só ligar os computadores lá no cabo e acabou. Requer menos cabos, porque você tem um cabão, né? E os outros rabichos de cabo ligados a esse central. E fácil de ampliar, ou seja, é só você tirar o terminador ali, botar mais um cabo, esticar mais esse barramento e continuar colocando máquina. Só que isso implica o quê? A rede fica mais lenta em períodos de grande utilização, porque, volto a te dizer, os dados vão passar por ali, por todas as portas, tá? Se tiver que sair do ponto A, ponto B, o ponto B estiver lá no final do barramento, vai passar por todo, né, esse barramento. E os problemas causados na rede são difíceis de isolar. Difíceis de isolar porque como é que você vai saber, deu um problema no barramento, onde está? Em que parte do barramento está? Isso era um problema, né, professor Evandro? Na época que se usava essa rede com cabo coaxial,
Isso eu não cheguei a pegar isso não, tá? É mais da sua época. Mas porque eu sou mais da época já das redes em estrela, né, com cabo azulzinho. Eu não peguei aquele cabo grosso com conector BNC de jeito nenhum. Mas era horrível de se fazer porque o pessoal me contava. Tá? Então era dificílimo de conseguir arrumar um tipo de rede desse. Mas, em contrapartida, nós tínhamos o outro tipo de topologia que você pode olhar aqui, ó, que também foi bastante utilizada há algum tempo atrás, mas não pegou por conta do custo, que é a topologia em anel, que era a mesma topologia em barra, só que agora você tinha ela organizada fisicamente no formato de um anel. Os nós eram interligados uns aos outros sequencialmente, de novo, né? De forma contínua, formando um caminho fechado de forma em anel. Ou seja, não tinha mais aquele negócio, bate lá e volta, bate lá e volta. Era cíclico, ou seja, as informações trafegavam de forma cíclica. As vantagens desse tipo de topologia eram razoavelmente fácil de instalar, não era tão fácil quanto a outra, requeriam menos cabos e o desempenho era uniforme. Ou seja, um exemplo disso, uma implementação disso é a rede Token Ring, que foi implementada pela IBM na época. Mas era caríssima e por isso deixou de ser utilizada. As desvantagens, a gente tinha o quê? Se um nó falhar, todos falham, do mesmo jeito da outra. Tá? E também difícil de isolar os problemas por conta dessa continuidade de sinal aí, mesmo em formato circular. Perfeito? E aí nós temos o quê? A terceira, que é o formato em estrela, onde nesse formato em estrela já começa a melhorar. Você vê que aqui você já tem um concentrador de sinal aqui no meio. Isso aqui, ó, ou pode ser um hub, ou pode ser um switch, ou pode ser um outro computador. Tá certo? Como vantagens desse tipo de rede, a gente pode acompanhar no slide aí, a gente tem o gerenciamento centralizado, dentro daquele nó central lá, facilidade de acréscimo de PCs, porque é só ligar mais um PC ou mais um computador ao nó central, e é mais tolerante a falhas, porque se uma conexão falha, as outras não param, ao contrário do que a gente tem visto nas outras topologias. E como desvantagens, maior custo de instalação, porque necessita de mais cabo, mas hoje isso aí também não é tão mais caro assim, por se tratar de cabo, né, cabo azulzinho, aquele cabo de rede local normal. E se o ponto central falhar, aí sim, aí a gente tem um problema sério. Porque se o ponto central falhar, para a rede toda, considerando que ela é centralizada naquele ponto central.